Amém. Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, amém? Mais uma vez. Já bem-vindo, irmã Débora. Voltou de viagem. Glória a Deus. Deus abençoe. Chegou hoje? Ontem? Glória a Deus. Deus abençoe. Foi tranquila a viagem? Foi benção? Ganhou muita alma para Jesus lá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo, amém? Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Jai. Lindão na minha vida. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Vamos lá, vamos comer mais da palavra nessa noite, mais uma vez. Em nome de Jesus. Aleluia. Estava aberto o arquivo aí já? O arquivo está aí, né? Pode botar. Aleluia. Bom, hoje nós vamos fazer a vontade de Deus, né? Vamos falar um pouquinho de Apocalipse, vamos falar um pouquinho da marca da besta, vamos falar um pouquinho da marca de Deus, né? Que o Senhor deu essa instrução neste momento. E eu sempre digo para vocês, perceberam que quando Jesus, antes de começarem a acontecer as primeiras profecias, principalmente a respeito da sua primeira vinda, né? Os profetas antes vieram preparando o caminho para João Batista vir. João Batista prepara o caminho para Jesus vir. Jesus prepara o caminho para as profecias a seu respeito se cumprir, né? A respeito da sua morte e ressurreição. E depois ele fica mais um intensivão, mesmo depois de 3 anos, ele fica mais um intensivão de 40 dias, depois da ressurreição dos apóstolos, instruindo ele das coisas que eles iriam passar, daquilo do método que deveriam ter. Ou seja, mediante o tempo profético, tem uma abundância de entendimento. Jesus, ele sempre vai derramar uma abundância de entendimento. Por mais que os apóstolos não entendiam, como foi, lembra do caminho de Emaús? Quando Jesus está ali, eles não tinham entendido tudo que Jesus havia já pregado. Jesus já havia falado a respeito da ressurreição dele e da morte, sim ou não? Jesus já havia falado que ele iria padecer dores, sim ou não? Ele tinha explicado tudo já para os apóstolos. Eles tinham entendido, sim ou não? Não. Por quê? Porque, na verdade, existia algo que impedia eles de compreender determinadas coisas. E o que impedia, a Bíblia chama isso de tempo determinado. Porque não era o tempo deles terem entendimento. Ou seja, se Deus está nos dando entendimento, significa que o cumprimento da profecia está próxima. Todo mundo entendeu isso aqui ou não? Amém? Então você medite nisso com base em tudo que nós vamos ver nessa noite. Seja bem-vindo, vocês também que estão em casa conosco, em nome de Jesus. A galera aí do Escatologia na Veia está com a gente. Aleluia. Pastor Marcelão está aí. Deixa eu ver mais quem está aqui conosco. Travou tudo aqui minha internet. Aleluia. Deixa eu fazer questão de cumprimentar os irmãos que sempre estão conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está com a gente aí o pastor Marcelo, a Aline lá do Rio de Janeiro, Cordeira, a Franci, do João Pessoa, a Débora também está com a gente, a Débora Má, que faz parte da nossa igreja, o José Porfírio, aleluia, Carlos Alberto, seja bem-vindo, querido, Viviane, Aline Cristina também, a Valéria também está com a gente, a Vanessa, Clarice. Vamos lá, pessoal, compartilha aí a live com o pessoal, compartilha nos seus stories, nos seus grupos. Ana Paula também está com a gente, sejam bem-vindos, amém? E a Samanta também está aí, Ivani, agora o pessoal começou a comentar, um monte de gente. Glória a Deus, sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Vamos começar então, abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Eu creio que hoje eu quero mergulhar com vocês no mais profundo que a gente puder da palavra. Mocotosaço vai ser nessa noite para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Está preparado para essa noite? Aleluia. Mais uma noite de muito poder de Deus, aleluia. Está comigo, Ricardo? Aleluia. Está comigo, Aline? Glória a Deus, glória a Deus. Estão comigo, galera? Em nome de Jesus. E aí, Loris, tá bem? Eu, Clark! Eu fico chamando o Reinaldo de Clark, né? Mas, Renato, você não se liga não, né? Você é um super-homem, querido. Aleluia. Vamos nessa? Vamos escatologia na veia nessa noite, então. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, diz assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha isso. João, ele recebe aqui a revelação do Apocalipse lá pelo ano 100, ano 90 e pouco, 100, chegando no ano 100 ali depois de Cristo, né? O templo, praticamente no ano 70, havia acontecido toda a calamidade já.
Jesus então, ele aparece para João e começa a trazer as revelações da profecia. E desde aquela época, há 2000 anos atrás, vou colocar 2000 anos para não exagerar, vou colocar então 1900 anos atrás, ok? Vou colocar assim. João recebendo essa revelação, e Deus já falava para ele que o tempo de se cumprir está breve. Ou seja, desde quando Deus entregou a profecia, ele já declarava que o cumprimento daquelas profecias queriam acontecer no período histórico bíblico da igreja e ao longo da consumação dos séculos. Porque Deus, como ele está na eternidade, como Deus está no Cronos ou no Kairos mesmo, eu sempre esqueço. Kairos, Deus está no Kairos, o tempo para Deus é o mesmo tempo para a gente. Para Deus, na verdade, tudo é breve. Na verdade, não existe presente, passado e futuro. Ele é, ele foi, ele será, ele é tudo, aleluia. Tanto que ele revela que ele é o princípio e o fim. Da mesma forma que Deus está lá no período da criação, ele já está lá na consumação dos séculos. Ou seja, tudo que Deus já nos declarou, por mais que você vê hoje a terra em caos, preocupado, tristonho, às vezes fica preocupado, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo e tudo mais. Eu vou te contar um negócio, um segredo, você não conta para ninguém? Eu já li o final do livro. Acaba tudo bem para aqueles que servem a Deus. Aleluia! Estão comigo? Por isso que a indução de Deus é: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque Deus já nos revelou a plenitude da profecia. Nós já entendemos, desde Gênesis ao Apocalipse. Deus já nos revelou, para aqueles que temem a Deus, eles não precisam se preocupar, porque Deus sempre vai intervir através da vida deles. Deus sempre vai enviar um escape para aqueles que realmente amam a Deus. Estão comigo ou não? Ou seja, o tempo da profecia se cumprir está breve. Amém ou não amém? Gravem isso. Quando eu entendo isso, eu sempre vivo naquela circunstância de: Jesus pode voltar hoje, ou eu posso morrer hoje. Qual é o meu estado neste momento? Porque nós sempre deixamos para amanhã o servir com excelência. Nós sempre deixamos para amanhã o fazer de todo o coração. Ah, amanhã eu faço, ou no próximo culto, ou quando for no culto que eu estou na direção. Ou não, irmãos. Eu faço como exemplo para vocês: se tiver uma pessoa na igreja, eu prego do mesmo jeito. Se tiver 70, 80, eu prego do mesmo jeito. Se tiver 2 pessoas na live, eu vou pregar do mesmo jeito, porque uma alma vale mais que o mundo. Você está pegando para a noiva de Cristo, você está instruindo a noiva de Cristo, está orando pela noiva de Cristo, está impondo as mãos na noiva de Cristo, aleluia. Então quando nós fazemos, é de todo o coração, é de toda a entrega, sabendo que aquela pode ser a última vez que você está tendo a oportunidade de exercer o seu ministério diante de Deus. Já parou para pensar? E se hoje for minha última pregação? Se eu falar: não, hoje eu estou rouco, estou cansado, eu vou deixar para pregar direito só lá no domingo. Enquanto eu tiver a oportunidade de pregar, é isso que nós cantamos aqui quando nós falamos. Vamos lá, quem sabe, diga assim, ó: eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Mais uma vez, vamos lá, tá bonito, vamos lá. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Quando você vem para a igreja depois de um dia cansativo de trabalho, você está dizendo: Senhor, o Senhor é minha prioridade. Por mais que eu estou cansado, eu vou gastar minha vida estando na tua presença, aleluia. Por isso que nós nos desgastamos na presença de Deus, sabendo que o galardão que nós recebemos não se compara com as dores momentâneas que passamos, aleluia, aleluia. E ele diz então que brevemente as coisas deveriam acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, verso 2, a qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, e de que tudo o que tem visto, bem-aventurado, feliz, alegre, aleluia, topíssimo, aleluia, que mais? Diga aí, ungido. Crocante, ungido, aleluia, glória a Deus, que mais? Diga aí, me ajuda aí, vai. Maravilhoso, aleluia. Gracioso. Bendito. Que mais? Power, aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela descritas, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia já começa, o Apocalipse já começa: você é feliz, você é bem-aventurado, Ricardo, aleluia, aleluia.
A partir do momento que você lê, medita na palavra da profecia, a partir do momento que você ouve, escuta, porque muitos não conseguem ler, mas está disposto pelo menos a escutar, e automaticamente acaba guardando no teu coração a profecia, porque o tempo de se cumprir está breve. Deus sempre coloca a imediação das coisas de acontecer, porque muitos podem falar assim: nossa pastor, você só prega Apocalipse toda semana na igreja, é na internet, toda hora Apocalipse, Apocalipse, aleluia. Essa imediação é aquilo que Deus nos traz da essência da palavra. A essência do Apocalipse é para uma coisa imediata. Quantos já tiveram o seu Apocalipse pessoal? Estão comigo ou não? Quantos que morreram na pandemia que passaram pelo seu Apocalipse? Quantos que estão enfrentando uma guerra agora lá no Oriente Médio, na Rússia, Sérvia e Kosovo, a treta que está tendo agora lá na Índia? Quantos deles não estão passando pela sua tribulação? Pelo período do seu dia do Senhor para ele chegou. Aleluia. Ou seja, ao entender a palavra, isso me faz estar com as minhas lâmpadas acesas. E eu entender a palavra, não basta estar com a lâmpada acesa, eu também tenho azeite nas minhas lâmpadas, aleluia. Não basta ter azeite na lâmpada, quando eu tenho a palavra no meu coração, eu tenho vasilhas também cheias de azeite de reserva, para que a minha lâmpada não se apague no momento de dificuldade, no momento de provação, aleluia. Pode falar, Gabi. Oi? O que significa o azeite? A Bíblia diz assim, ó: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. Ou seja, a lâmpada representa a palavra. O que compõe a luz da lâmpada é o azeite, que representa tanto o Espírito Santo como também a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele disse, o João disse a respeito de Jesus, no princípio ele era a palavra. Ou seja, a própria palavra é o próprio Espírito Santo, e a própria palavra é o próprio azeite. Consegue entender? Amém ou amém? Ou seja, é o simbolismo a respeito do Espírito, a respeito do próprio Cristo. Amém ou amém? Aleluia. Bem-aventurado, feliz. Ou seja, alguém aqui já teve medo de ler o Apocalipse? Já teve medo na sua vida assim? Alguém, quando você não conhecia, você falava: nossa, que negócio doido. Porque indução, quem é o mais interessado em querer que você não conheça o Apocalipse? O diabo, Satanás. Amém ou amém? Simples assim. Então ele diz no verso 4: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, por parte daquele que é, que era e que há de vir. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Você crê nessa palavra? Aleluia. E dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Quando ele está dizendo aqui a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, a Ásia Menor é que localidade? Qual a localidade da Ásia Menor? Turquia, Carol. Amém ou não amém? Então gravem. Tudo que ele está descrevendo aqui, se nós estivermos falando de geolocalização, quando ele está falando a respeito de lugar, ele está se referindo à região da Ásia Menor, que hoje é aquilo que nós conhecemos como Turquia. Amém ou não amém? Isso daí eu prego todo santo dia, em toda santa live. Isso já era para você ter decorado 1000 vezes já. Amém ou não amém? Escrevam. Amém? Vamos fazer um voto com Deus? Fala: Senhor, a partir de hoje eu vou comprar um caderninho para me escrever a respeito da tua palavra, para anotar as coisas. Amém? E uma caneta também, né? Óbvio que não dá para você escrever com o dedo. Aleluia. E aí nós temos então a localidade, tá vendo? Ó? As 7 igrejas, tá ali em cima da Ásia Menor, ficava na Turquia. Amém ou amém? Ou seja, quando está falando da Ásia Menor, está falando da Turquia. E essas localidades que nós estamos vendo, do Oriente Médio, Ásia Menor, são as localidades que será o epicentro da grande tribulação, daquilo que a Bíblia sempre nos revelou. Então ele disse: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a profecia descrita no livro. O centro da profecia sempre foi isso daqui. E ele chama que eu sou bem-aventurado se eu conheço essas coisas. Porque quando eu vejo as coisas acontecendo nestes locais, vamos lá, olha como Deus é poderoso. Vem comigo, isso aqui eu estou todo arrepiado agora com essa revelação que eu acabei de receber aqui, ó. Eu nunca pensei isso, olha isso. Vamos lá. Você já viu um relógio? Olha para o relógio ali, ó. Onde que fica o ponto central? No meio do relógio. Amém ou não amém?
Onde que é o ponto, o epicentro dali, do centro de todo aquele local onde a Bíblia fala que vai ser a grande tribulação? Quem controla o ponteiro do relógio? Está onde? No ponto, no centro de tudo. Amém ou amém? Por isso que Israel é chamado do relógio de Deus. Porque o que acontece em volta dessas localidades nos aponta o quão breve estamos a profecia se cumprir. Amém ou não amém? Ou seja, o motorzinho que está ali atrás do relógio, que controla através do centro. Ele controla todos os ponteiros que medem segundos, minutos e horas. Estão comigo ou não? Ou seja, aquilo que acontece em Israel, aquilo que acontece em Jerusalém, nos aponta quando estamos perto da meia-noite. E a Bíblia diz que ao ouvir o ressoar da meia-noite, ele ouviu um som dizendo: preparai-vos, porque o noivo está vindo. Aleluia! Aleluia! Então, quando nós olhamos para Israel, que é o epicentro de tudo, nós conseguimos examinar e observar o quão próximo estamos da volta de Jesus, para buscar a sua noiva. Aleluia! E aí, já preparou sua roupa já de casamento? Já está bonitona? Já preparou seu cabelo? Já fez as unhas, maquiagem, colocou as joias? Tudo isso representa uma beleza interior, uma santidade interior de preparação, naquilo que nós precisamos mudar dia após dia, para estarmos aptos para o casamento naquele grande dia. Aleluia, aleluia. Pode passar próximo, Caio. E aí nós vemos o desenho, né? Quando ele está fazendo a descrição, ele começa a descrever que de frente do trono de Deus tem os 7 Espíritos de Deus, a representação dos Espíritos que ele envia por toda a terra, para vigiar a humanidade, a Bíblia diz. E os serafins que estão em volta do trono, um com cara de leão, outro com cara de homem, outro de águia e outro de boi. E tem olhos em todo o seu corpo, em volta das suas asas, são todos cobertos de olhos. Diga para o irmão, fala assim: não tem nada que fique oculto de Deus. Estão comigo nessa noite? Aleluia. E eles são os responsáveis pelo trono de Deus, por guardar o trono de Deus. E a Bíblia diz que diante do trono de Deus, em cima da cabeça da que está sentado no trono, existe um arco de Deus, aleluia, que é a atividade da primeira aliança que ele fez lá com Noé, quando ele promete que nunca mais ele acabaria com a terra através do dilúvio. Ele fez uma promessa e ele há de cumprir. Diga comigo: porém, mas que, entretanto, agora dessa vez a terra vai acabar em fogo, aleluia, não mais por água. Mas esse símbolo da sua fidelidade, da aliança, está presente no trono de Deus, aleluia, está presente diante do trono do Senhor, aleluia. E aí nós vimos então que, pode passar próximo, dá só mais um playzinho, passa só mais uma vez para frente, isso aí. Então nós temos aí o altar de Deus, onde fica o seu trono, os seus serafins em volta, os 7 Espíritos de Deus. Alguém sabe quem são estes que estão debaixo do altar de Deus? Já passou, né? São os espigas. Os espigas, eles têm uma condição para estar debaixo do altar de Deus. Qual que é a condição que eles têm que ter? Decapitação. Eles vão morrer na grande tribulação, porque serão fiéis a Deus, porque guardarão o testemunho de Cristo, porque serão fiéis ao Senhor até a morte. E eles serão decapitados e eles vão para baixo do altar de Deus, a ponto que tem um momento do Apocalipse que eles começam a clamar: Senhor, até quando? O Senhor justo e fiel não nos vinga do nosso sangue daqueles que nos mataram sobre a terra. E o Senhor pega e fala: calma, porque ainda falta a quantidade exata dos seus conservos que serão mortos como vocês foram. Ou seja, existe o número exato dos espigas que vão morrer na grande tribulação, que no caso, não deve ser você. Você deve ir na colheita geral, porque a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Diga comigo: destino. Destino é algo premeditado. Deus nos premeditou em Cristo sobre aqueles que iriam o aceitar mediante a salvação, e queriam ser redimidos pelo sangue do Cordeiro, e por isso eles seriam salvos da ira de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. No verso 5 ele diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Fala para o irmão que está até lado, fala, Ele te amou, aleluia. Ele te amou primeiro. Antes de você imaginar, eu quero Jesus, a Bíblia a gente diz que Ele era apaixonado por você, porque Ele te amou primeiro, aleluia. Por isso Ele te lavou com o seu sangue, por isso Ele lavou os seus pecados com o seu sangue, por isso que aquele que reconhece esse amor, que reconhece esse sangue, a Bíblia diz que ele não vive mais pecando, ele tem prazer em ser separado, aleluia, porque ele foi separado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Aleluia, diga comigo, eu tenho prazer no meu amado, aleluia. É isso que em Cânticos ele diz, eu tenho prazer no meu amado, eu tenho prazer em estar com o meu amado, eu tenho prazer em ser coberto pelo teu sangue. Não, pastor, eu não faço por obrigação, eu faço porque eu tenho prazer em estar com ele, aleluia. Quem conhece, por isso que ele diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Aleluia. Quando você vê, você quer ver um cabo pecador? Quer saber alguém que é muito pecador? Você vê o quanto que ele é apaixonado por Jesus, aleluia. Porque quanto mais ele tinha pecado antes, e reconhece, eu era um pecador, muito pecador, mas alguém me amou primeiro e morreu por mim. Alguém me cobriu com o teu sangue, por isso eu sou apaixonado por ele. Aleluia. 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 Lembra daquela canção, não quer, pastora? Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, então decidi me entregar. Aleluia. No verso 6 ele diz, e nos fez, ou nos fizestes, em outra tradução aí, reis e sacerdotes para Deus o seu Pai, a Ele a glória, o poder para sempre, amém. Aí eu pergunto para você, você é qualquer um? Você é um coitado? Você não é nada? De acordo com aquilo que a minha Bíblia diz, eu estou pregando para reis e sacerdotes e rainhas do Senhor, aleluia. Por isso que eu não me contento quando alguém chega e fala, pastor, não consigo, pastor, já era, pastor, não sou ninguém, pastor, está acabado. Eu falo, rapaz, se eu estou conversando com um rei está desse jeito, estou com uma rainha e uma rainha está se comportando dessa forma, aleluia. Seja igual aqueles símbolos dos grandes reis da Bíblia, das grandes rainhas da Bíblia. Se comporta como Esther. Esther não fugia da treta não, pelo contrário, ela estava disposta a morrer pelo teu povo, estava disposta a morrer pela verdade de Deus, a ponto de se entregar e falar, se você quiser, mate todos os judeus, mas vai ter que me matar também, aleluia. Esse é o posicionamento que Deus quer de nós, porque a morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. Diga isso para o seu irmão, fala, a morte não tem poder para aqueles que estão em Cristo, aleluia, aleluia. Por isso não tememos nada, por isso não tememos aquele que pode matar a carne, mas a nossa alma já está guardada em Cristo Jesus, aleluia. O diabo não pode tocar, aleluia, aleluia. No verso 7 diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim e amém. Que tribos são essas que vão se lamentar? As tribos de Israel, amém, inclusive Judá, amém. Por isso que ele está dizendo isso aqui, a vinda dele no final da grande tribulação, quando todo olho o verá, toda língua confessará que só Ele é Deus, aleluia. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No verso 9 ele diz, eu João, que também sou vosso servo e companheiro na aflição do reino, aleluia. Diga comigo, servo, companheiro na aflição do reino. Você tem noção do que é isso? Eu posso contar com você. Porque nós, quanto aqueles que levamos a verdade,
que lutamos guerras espirituais, nós passamos por aflições. Só que essas aflições é por conta daquilo que estamos para adquirir, que é o reino de Deus. Aleluia. Que não se compara nenhuma aflição com aquilo que nós receberemos de Deus. E se eu pudesse te contar mais ou menos o que você vai receber, o único respaldo que a Bíblia me dá para te dizer é que os seus olhos não viram, não chegou no teu coração, os seus ouvidos não ouviram. É isso que Deus tem preparado para você, irmãos. Por mais que eu diga, você vai andar em rua de ouro, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, não chegou no coração. Eu não tenho como mensurar a grandeza daquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que sabe o que Ele tem preparado para você. Deixa eu te contar. Tem alguém que viu tudo. Ele não só viu, mas experimentou. Ele não só viu, experimentou, quanto também ele rejeitou. E agora perdeu e quer que você perca também. Estão comigo nessa noite? Ele sabe o que Deus tem preparado para você. Pelo menos um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para você no céu, ele já teve uma noção, porque ele estava lá. Aleluia. Por isso que ele luta tanto contra a tua vida para fazer aquilo que eu perdi, eles também não terão. O diabo é recalcado, eu costumo falar. Amém ou amém? Aleluia. Aleluia, verso 10. Pode falar essas coisas aqui? Que é isso? Eu falei besteira? Falei besteira não, né? Estou certo? Eu fui arrebatado. Olha isso, verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do arrebatamento. O que ele está dizendo? João, ele passou em visão a experiência do arrebatamento. O que ele está nos contando aqui agora, ele está passando pelo arrebatamento, e ele está vendo tudo o que vai acontecer naquele grande dia. Ele está dizendo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz como voz de trombeta. Quando nós vamos para 1 Tessalonicenses, verso 13, Paulo faz essa citação, citando o arrebatamento. Olha o que Paulo diz: não quero que vocês, irmãos, fiquem, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormiram, falando um eufemismo para a morte, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Dizemos-nos, pois, isso pela palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos na sua vinda, na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos antes para os ares, antes daqueles que morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão então tem os que ressuscitarão primeiro e os que ressuscitarão segundo? Consegue entender? Então ele está dizendo aqui a mesma citação de que João está passando naquele momento lá no Apocalipse. Paulo também cita o momento do arrebatamento, o que vai acontecer. E ele diz no verso 17, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aí nós temos aí a cena do arrebatamento para vocês. Bota aí, dá um playzinho aí. Se clicar lá em cima, dá um play. Volta. Aperta em cima, clica em cima da tela. Tá travado? Passa uma vez aí, ó. Isso, pode aumentar, aumenta o som um pouquinho. Vê se vai ser algum som aí. Tira o fundo. Não, tá sem áudio. Você deixou isso tudo todo com fundo na live? Pode voltar aí, segura aí, deixa aí, pode deixar aí. Então ele diz que ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e nós encontramos com o Senhor nos ares. A descrição bíblica.
E ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Voltando para o Apocalipse 1:11, pode passar isso? Que dizia: eu sou o alfa e o ômega, primeiro e derradeiro. O que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a branca lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs-me sobre mim na sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre, e amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Você tem noção disso, irmãos? Jesus, ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno. E aí eu não consigo me contentar como muitos conseguem achar que o diabo tem o poder de tocar naquele que é de Deus. Não tem. De mandar para o inferno aquele que é de Deus. Não tem. Aleluia. Porque Jesus, ele tem a chave da morte nas suas mãos. Aleluia. Ele tem a chave do inferno, e na hora que ele dá ordem, o inferno ele tem que fechar as portas, porque Deus fala: eu comprei o que de mim me pertence. Aleluia. Aleluia. Aí muitos, enganados pelo diabo, que é o pai da mentira, se contenta quando o diabo fala: seu filho não tem mais jeito, tua família não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito. O que não tem jeito, que ele deve entender, é somente uma coisa: não tem jeito para Deus, mais, porque ele já decretou. O próprio diabo já está condenado. Ele não tem mais salvação, ele não tem mais como voltar atrás. E sabe que tem umas loucuras? Tem uma galerinha aí na internet pregando que se o diabo se arrepender, Deus perdoa. Tamanha heresia. Está escrito isso no livro de Heresias. Heresias capítulo 1. Estão comigo ou não? Aleluia. Verso 19 diz assim, ó: escreve as coisas que tem visto, e que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Aleluia. O mistério das 7 estrelas. Diga comigo: mistério. Pensa num Deus que gosta de mistério. Por isso que às vezes você tem sonhos, você tem visão, Deus te fala algo, você fica doidinho, sem entender nada. Porque às vezes Deus te revela algo em mistério. E mistério, ele tem que ser desvendado. E quando eu desvendo o mistério, eu tenho que usar. Quem aqui assistiu o Inspetor Bugiganga? Você é dessa época? Você é velho, irmãos. Nossa, só tem velho nessa igreja. Quem assistiu, levanta sua mão para me saber. Eita, nós, ó, só a galera de 80 anos para cima daqui. Você lembra do Inspetor Bugiganga? Ele então tinha que desvendar mistérios. O que ele tinha? Geralmente saía uma lupa do chapéu dele, né? E ele saía buscando pistas a respeito. Ou seja, ele tinha que encontrar algo que ia revelar aquilo que ele queria saber. Quando Deus te revela algo em mistério, Ele quer ver até onde você está com sede dEle, aleluia. Até onde você quer ir para ter intimidade com Ele e entender o mistério que Ele quer te revelar. Aleluia. Por isso que Deus gosta disso. Por isso que ele diz: me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Ele gosta que busca Ele. Ele gosta que clama a Ele. Ele gosta que você deixar tudo de lado para falar: Jesus, eu quero entender esse mistério, Jesus. Aleluia. Por isso, irmão, enquanto eu não aprendi Apocalipse, enquanto eu não entendi, eu não sossegava. Pergunta para a pastora: gente, tinha dia que eu ficava 3 dias seguidos lendo Apocalipse. 3 dias seguidos lendo Apocalipse, direto assim, ó. É ou não é, pastora? Lembra disso? Aleluia. Entendi alguma coisa? Quase nada. No começo não entendia quase nada.
Aí, só aquilo que eu já tinha visto em visão. Só que depois Deus começou a se revelar e me mostrar, Ele mesmo. Começou a me mostrar e se revelar, significado disso, daquilo, me mostrando outros contextos na palavra, que foi a chave que virou em mim. Ele falou para mim, Deus falou assim, Tiago, tudo que você está buscando no lugar errado, porque você está buscando exteriormente, sendo que todos os símbolos daquilo que está revelado, está na própria palavra. Quando Deus virou essa chave em mim, eu comecei a entender que tudo, aquele termo que nós utilizamos, a Bíblia explica-se assim, por isso que tudo que nós temos de mistério na Bíblia está na própria Bíblia, porque a Bíblia não pode se contrariar. Deus nunca passa por cima da sua própria palavra. Igual tem muitos que ficam falando coisas ou ensinando coisas que contrariam a Bíblia. E aí se incomoda às vezes comigo quando eu falar, filho, eu sinto muito, mas eu sou fundamentalista da Bíblia. Se não tiver na Bíblia, para mim não serve. Nossa, pastor, como você é arrogante. Não, filho, eu sou bíblico. Que era isso que Jesus era. Tanto que ele disse, vocês estão achando que eu vim revogar a lei? Vocês estão pichuruco da cabeça? Falou, não. Falou, eu não vim revogar, eu vim cumprir toda ela. Tanto que ele disse, em verdade eu vos digo que nem um pio, nem um tio vai ser tirado, nem uma vírgula da palavra. Aleluia. Estão comigo ou não? Aleluia. Aí nós entramos então, ele então diz, e dos 7 castiçais de ouro e as 7 estrelas, ele diz então, do início aqui, o mistério das 7 estrelas, que você viu na minha destra, a destra é direita ou esquerda? Então você já observa que Deus gosta da direita, né? Esse negócio de esquerda é do Satanás, amém, irmão? Já perceberam isso, né? Tanto que ele até exclui. Tanto que lembra lá, livro de Mateus 25, 26 ali, lembra que ele diz assim, então, o Senhor naquele grande dia, no juízo final, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas na sua direita e os bodes na sua. A Bíblia é assim, irmão. Amém? E o diabo sabe disso, por isso que hoje ele é o pai da esquerda, o diabo. Eu não estou brincando, estou falando sério. Amém? O diabo é o pai da esquerda. Aleluia. Aí ele diz, e das 7 estrelas, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 castiçais que você vistes são as 7 igrejas. Amém ou amém? Vamos lá, o que são as estrelas? As estrelas são o quê? Os anjos, no caso seriam os líderes das igrejas, amém? E os castiçais eram as próprias igrejas, amém? Então esse era o símbolo, e Jesus já deu a revelação para João. Ou seja, tem como eu ficar, depois eu vejo lá, eis que João viu 7 estrelas, ou 7 castiçais, eu tenho como ficar, Deus, por favor, me revela, o que é os 7 castiçais, qual que é o mistério dos 7 castiçais? Eu preciso fazer isso? A Bíblia já está revelando, aquilo que a Bíblia explica, eu não preciso buscar revelação, porque a Bíblia já está explicando. Se eu buscar revelação, isso me dá para heresia, amém? Porque eu fico inventando coisa que não existe, amém ou não amém? Aí nós entramos agora na carta da igreja de Éfeso. Eu dei toda essa volta para chegar aqui com vocês. A carta que ele envia primeiramente para a igreja de Éfeso. Então ele diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas é o que mesmo? Os 7 líderes. Sim. E que anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio do quê? Das igrejas. E aí você não entende. Que quando Jesus ele disse, onde houver 2 ou mais em meu nome eu estou. E adivinha só, Jesus ele está andando aqui na igreja, no momento que a gente está na igreja, que ele está pregando, ele está consolando, está curando, está batizando. É que nós não entendemos, aí nós vemos para o culto às vezes e falamos assim, nossa, hoje eu acho que Jesus não veio não. Parece. Quando você entender que todo momento, a partir do momento que você se reúne, quando eu chego aqui, o Cauê chegou, eu falo, eita, Jesus chegou junto. Porque ele falou, tiver 2 ou mais em meu nome, eu estou. Então eu estou aqui sozinho. Eu falo, Jesus, estou te esperando, hein? Aí o Cauê chega na porta, eu falo, eita, que Jesus chegou agora também. Dentro disso. Aí sim se cumpre, depois que você chega atrasado, né? Aí você pode cantar, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Porque você chegou atrasado, irmão. Porque o certo é você chegar primeiro que o Senhor aqui, para preparar o terreno para Ele. Amém ou não amém? E quem chega junto, tá válido? Eu chego junto? Sim, aleluia. Aí no verso 2, Apocalipse 2, verso 2 diz assim: eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus,
e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Segura aí. Então você vê que ele fala assim, Jesus, ele vem revelando através disso para a igreja. Irmãos, Deus, ele conhece os nossos frutos. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós compomos, aquilo que temos pregado, que temos falado, que temos praticado, Deus conhece todas as coisas, principalmente a nossa paciência. Fala aí pro irmão que está do lado, fala, eita irmão paciente, glória a Deus. Você é paciente. Hã? Você tem a paciência, né, Gabi? Você é paciente, né, Gabi? Aleluia. Aí ele fala assim, ó, e você pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não, porque naquela época haveria muitos infiltrados no meio cristão já, que eles se diziam serem apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, só que na verdade não era. E aí eles eram postos à prova, para saber se de fato ele era um homem e uma mulher de Deus, aleluia. Isso acontece todo tempo no nosso meio, porque falar qualquer um fala, até papagaio fala, amém ou não amém? Esses dias postaram um vídeo do papagaio, chega numa varanda assim, ó, e começa a adorar a Deus. Você já viu isso aí? Aí quem vê fala assim, nossa, que glória, né? Mas irmão, o papagaio não sabe nem quem está falando, não. Na boa. É bonito, é emocionante, legal, mas dizer que ele sabe, que ele não sabe, não. Ele repetiu aquilo que ele viu, provavelmente, os donos dele fazer. Aleluia. Ou seja, o reflexo é você. Você decide se seus filhos são santos, se seus animais são santos, se tudo que é teu vai imitar você naquilo que você faz. Agora imagine se aquele papagaio estivesse vivendo num lar que não era cristão. Ele estava cantando pancadão, irmão. O papagaio estava... Imagina. Aí você... Não, por que tem necessidade? Porque quando ele chegou cantando louvor, todo mundo chegou, nossa, papagaio crente, glória a Deus. E se ele chega falando, aí você fala, esse papagaio é do Satanás, está possuído. É assim ou não é? Mas literalmente é o que ele foi alimentado. É o que nós alimentamos. E Deus diz, eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. Aleluia, aleluia, aleluia. E todos vocês são postos à prova por Deus e por nós também. Quando muitos chegam assim, pastor, nossa, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, você quer mesmo? Então eu vou orar para que você seja aprovado. Para você ser aprovado. Essa é a intenção. Se você for fiel a Deus, se você já percebeu que você está de boa, o diabo não está nem ligando para você. Quando você começa a fazer, parece que o inferno se levanta, porque você está sendo posto à prova. Estão comigo ou não? Nossa, pastor, você está me dizendo então que você deixa o Satanás vir me pôr. Irmão, não foi isso que a Bíblia diz? Jesus se batizou, não foi? Jesus se batizou, depois a Bíblia diz que o ET Bilu veio e levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou ele para o deserto? Foi o Espírito Santo. Levou ele para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, irmão. Então quando deixar que você quer fazer, vamos fazer. Levantar, vai levantar, mas pode saber, você vai ser provado para ser aprovado. É intenção. Amém ou amém? Por isso que às vezes as coisas ficam difíceis para você. Quando você começa a colocar a mão no arado, o diabo fala, eita, se esse daí ou essa daí perceber o poder de Deus na vida dela, eu estou lascado. Então eu preciso impedir que ele enxergue, que ela enxergue. Estão comigo ou não? Pode falar, Gabi. Você tem o quê, Gabi? Você tem dormido na cadeira, no que na cama? Cuidado para quando Jesus voltar, você ficar dormindo. Amém? Cuidado. Vigia na terra. Aleluia. O verso 3 diz, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Olha isso, irmãos. Que lindo isso aqui. Diga comigo, sofrer, ter paciência, trabalhar e não se cansar. É isso que a Bíblia diz. Essa é a observação que orgulha a Deus, quando você é paciente naquilo que você faz, quando você não cessa de trabalhar, quando você mesmo cansaço, a Bíblia diz que os cansados, Deus vai então tirar essa fadiga que nós temos. É o Senhor que dá o nosso descanso, aleluia. O Senhor que quando nós às vezes dormimos, vamos dormir cansado, Deus restaura enquanto dormimos as nossas forças, aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? Aleluia. Então ele diz que trabalhaste pelo meu nome. Pergunta para o irmão que está atrás. Fala, ei, você tem trabalhado pelo nome de Jesus? Porque novamente, cá para nós, se você acha que vir para a igreja, sentar numa cadeira é trabalhar para Jesus, você está muito enganado. Estão comigo ou não?
O trabalho exige ação. Tem alguém que trabalha assim? Tem segurança, verdade, né, o Jai? O Jai trabalha, o Jai fica assim o dia todo. Ô Jai, você pode ficar parado um pouco, mas quando o negócio chicote estrala também, você trabalha pelos 10 dias que você ficou sem fazer nada, fala aí. Estão comigo ou não? Aleluia. Fala pro irmão que está atrás, fala assim, irmão, você não é segurança do reino, fala pra ele. Já, eu não estou dizendo que você não trabalha, não é isso que eu quis dizer, você está entendendo, né? Que eu quis dizer. A Aline também. Aleluia. Aí diz assim, Apocalipse 2, 3 e 4. Eu vou trazer aquela minha vozinha do Franqueza Bíblica pra cá também, pra igreja, qualquer hora. Aí você já fica ligado, quando você começar, você já... Tá dormindo, Cauê? Acorda. Oxi. E sofrestes e tem paciências e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí ele diz assim, ó. Tenho, porém, contra você, que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, diga comigo. Ou seja... Se Deus para a igreja de Éfeso ficava irritado e falava que tinha contra a igreja, porque ele deixou o seu primeiro amor, Jesus mudou? Hã? Era só para a igreja de Éfeso? Isso nós precisamos entender. Quando você se converteu, quando você veio para Jesus, teve um encontro com Ele, você queria todo o tempo estar na presença dEle. Aquela sede, não faltava um culto, só cá para nós. Tá vendo essas cadeiras vazias? Isso aqui, cada cadeira representa a perca do primeiro amor. Estão comigo ou não? Para você que está em casa, que deixa de frequentar os cultos ou deixa de assistir o culto, isso mostra que você perdeu o primeiro amor. Estão comigo ou não? Hã? Cada vez que você prioriza qualquer outra coisa lá, para não estar na presença dele, é porque você perdeu o primeiro amor. A verdade dói, né? Por isso que muita gente me acha insuportável. Eu sei que eu sou chato, eu sei. Que a Bíblia é assim, não sou eu, é a Bíblia. Eu só prego aquilo que está escrito. Jai, você confessa, Jai. Vocês estão comigo ou não? E essa perca, quando eu entendo, se eu estou perdendo... Cá para nós. Às vezes minha esposa fala assim para mim. Nossa, você vigia, viu? Desse jeito. Não era mais antigamente, hoje nem tanto. Mas ela falava, você vigia, viu? Aí um dia ela chegou para mim assim, ó. Eu sou como uma rosa, viu? Se você não regar, ela vai morrer. Isso aí, ó. É doida. Não é, amor? Ela falava isso. Mas isso é verdade. Se você não regar o amor, ele morre. Se eu não dizer para minha esposa, eu te amo. Se eu chego em casa, eu desço do escritório, chego lá. Vai eu passar direto para você ver. Qual que acontece? A treta que é. Hã? Aí eu tô em casa lá, tô cansado. Aí chega assim, já passando, subindo pro quarto. Ela tá na cozinha. Não vai falar comigo, não! Ei! Nossa, meu Deus do céu. Vou falar sim, lógico que eu vou. Eu só ia levar a bolsa no quarto. Mas isso é o regar do amor. Estão comigo ou não? Essa cobrança. É uma cobrança saudável, amém? E às vezes é óbvio que nós faz de difícil, né? Quem é que não se faz de difícil? Vocês fazem difícil, não faz? É isso aí. Às vezes a esposa vai e dorme de calça jeans. Irmão, devia estar escrito isso na Bíblia. Devia estar escrito na Bíblia. Dormir de calça jeans é pecado. Devia estar escrito isso na Bíblia. Eu não posso falar que é porque não está, mas devia ser. Deixa eu contar um segredo para as irmãs. Irmãs, deixa eu contar um segredo para você que é irmã. Irmã, seu marido odeia que você dorme de calça jeans. E de touca de cetim, o Jai falou. Ok? Seu marido odeia. É ou não é, Ricardo? É? É, Jai. Só você que está em casa aí, os maridão, fala aí. É verdade ou não é? Ó, o pastor José está aqui, Carol. Ih, Carol. Tá não, o pastor José tá não, Carol. Tá não. Irmã, conselho para você que está em casa. Não durma de calça jeans, irmã. Amém? Isso é doutrina da igreja. Fala assim. É doutrina humana, amém? Mas é nossa, amém? Eu, com todo respeito, eu digo, irmãs, não cometam isso. Aí ele diz assim, no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, onde você deixou o seu primeiro amor. E arrependa-te, pratica as primeiras obras,
Quando não, brevemente virei e tirarei o seu lugar, o seu castiçal, se não se arrepender. Ele está dizendo que vai tirar aquilo que você está como base de liderança, aquilo que você está à frente, aquilo que ele decretou sobre a tua vida. Se você não se arrepende do seu primeiro amor, Deus diz que tira. Amém ou amém? E sabe qual é o problema aqui? Aquilo que eu entendo? O maior problema das pessoas é a ausência do arrependimento. Sempre a indução de Cristo sempre foi, agora vai e não. Quando a pessoa faz algo de errado, entenda isso. A pior burrice que pode fazer, quando há uma correção do homem e da mulher de Deus dizendo para você, ó, isso que você fez é errado. Você precisa se arrepender. A pessoa acha que eu estou falando aquilo pro mal dela. Aí ela inventa toda a desculpa do mundo, dá uma volta para tudo, vai até te culpar por conta do pecado dela, mas não vai assumir a burrada que está fazendo. E está achando que Deus não vai cobrar naquele grande dia. Aleluia. E acha que isso passa despercebido por Deus, irmãos. Deus não dorme. Aleluia. Aleluia. Estão comigo ou não? A pior burrada que você pode fazer é isso. Não é quando você fracassar, quando você cair. Não. É quando você não se arrepender. É o maior erro que você pode cometer. A Bíblia diz, nós estávamos comentando isso ontem com o Jair, fazendo reunião na casa dele. Fizemos uma reunião top lá, né, Jair? Aleluia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia de Deus. Tem que haver um ato confesso, Senhor, eu preciso de você. Eu quero, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Você tem que se arrepender. Tem que haver arrependimento. Só se arrepende quem reconhece. E aí ele diz que a partir daquele momento você volta a praticar as primeiras obras. Tem noção do que é isso? Lembra quando você aceitou Jesus a primeira vez? É disso que ele está falando. Lembra quando você, cheio de lágrimas, alguém ministrou no teu coração e você sedento falou, eu quero esse Jesus para mim. E você falou, você levantou a sua mão, confessou Ele como Salvador da tua vida. E você tinha aquela sede de estar na presença dEle todos os dias, se possível. Ele está dizendo, volta para lá. Volta naquele momento, porque naquele momento eu reconheci, eu enxerguei o amor que você sentiu por mim. Aleluia. É disso que ele fala. Então, irmãos, a única coisa que Deus quer é arrependimento e voltar para o começo. Sabe qual é o problema? Nem se arrepende e ainda tenta avançar mais do que estava. Aqui está o erro. Por isso hoje nós temos líderes fracassados. Pessoas que não suportam provação. Porque no lugar de reconhecer que está errado e voltar para o começo, onde ela se firmou com Deus, ela tenta ultrapassar os seus limites e por isso ela se quebra todinho. Estão comigo ou não? Aleluia. Glória a Deus. Voltar ao primeiro amor. Já ouviu aquela canção? Pode falar, irmã Débora. Pega o microfone, por favor. Passa para a irmã Débora. Para os irmãos ouvir em casa, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando eu me desviei, eu também achava isso, eu culpava a igreja, culpei tudo, sempre a igreja. Sim. E hoje eu me arrependo amargamente. Sim. Todos os dias eu peço perdão a Deus e sei que o erro foi unicamente meu. E acreditei na conversa mentirosa do diabo. E sofri muito e agora, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Porque eu vivi como um zumbi. Porque eu já tinha morrido para o mundo, então tentei voltar para ele, mas eu já estava morta. Então nem o mundo me pertencia e nem a igreja. Glória a Deus. Eu me sentia realmente um zumbi, cercada de muita gente em bar, não sei o quê, e ali não pertencendo àquilo ali, e também não sendo da igreja. É horrível, horrível mesmo. Aleluia. Hoje eu me arrependo amargamente por isso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que mais temos em igreja é crente indo para o inferno. É loucura isso que você acha que eu estou dizendo? Porque as pessoas, quando elas erram, no lugar de elas enfrentarem, se arrepender e deixar e voltar, o que ela faz? É mais fácil fugir. Aí chega em outro local, em outra igreja, como se nada tivesse acontecido. Como se, ai não, Deus já esqueceu, porque o problema estava lá. Então passou. Não faz nem noção que Deus vai cobrar naquele grande dia, irmãos. Por isso que as pessoas dizem, elas brincam com o Senhor.
Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Quando uma pessoa não aceita estar numa igreja por exortação, pode crer que ela está indo para o inferno, irmãos. Ela está indo para o inferno. Por não querer ouvir a voz de Deus. Por não querer ouvir a exortação. Aí vai se adaptar em outro local. E aquilo que você deixou para trás? Vai ficar assim? Fala aí, pastora. Cadê o microfone? Pode perguntar. Sim. A própria igreja do líder da igreja pode tirar. Sim. Sim. Se eu não fizer a obra do Senhor com excelência, Deus tem um projeto nisso aqui, não tem? Deus me tira e coloca outro para fazer. Ele vai cuidar da igreja, que são vocês. Se eu não fizer a direita, Deus, o Senhor tira. Consegue entender? É isso exatamente. Assim funciona com a liderança e tudo mais. Amém? E aí ele diz no verso 6: tem porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, e eu também odeio. Se tem uma coisa que me irrita é isso aqui. A galera de escatologia na veia agora vai entender, porque que às vezes fala assim: nossa pastor, você parece estar nervoso. Eu fico irritado. Qual que eram as obras dos nicolaítas? Vem comigo, que eu escrevi aqui para vocês, ó. Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários à verdade do evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo, perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isso, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço na igreja de Deus. As falsas doutrinas, distorção da palavra. Se quer me irritar, distorce a Bíblia, me irrita. Eu não sei porquê, mas eu sou assim. Já falei: Jesus, tira isso de mim, porque não, Jesus deixou, então não sei. Mas é uma coisa que me irrita. Por isso que eu não tenho paciência. Ainda as pessoas começam a ensinar a Bíblia errada às pessoas, destruindo a palavra de Deus. E as pessoas ficam vivendo em espírito de engano, tremendamente. É uma coisa que me irrita. Porque isso pode levar as pessoas a perecer na fé, a morrer na fé. Era uma coisa que irritava o próprio Jesus. Ele mesmo disse: eu odeio a obra dos nicolaítas. E nicolaítas é aqueles que lançam pedra de tropeço sobre a igreja do Senhor, com falsas doutrinações. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Então quando vocês verem irritado, pode ficar tranquilo, Jesus também odiava. Amém? Por isso que eu digo, muitos falam assim: nossa pastor, você é arrogante. Não, eu sou igual a Cristo, eu imito Ele. Amém ou não amém? Estão comigo ou não? Quem tem ouvidos? Que o Espírito diz: ao que vencer, olha, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Você vai comer o fruto da árvore da vida. Isso aqui é a restauração de todas as coisas. Lembra por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Por que ele foi expulso? Porque comeu fruto proibido, e Deus pega e coloca uma espada flamejante em volta para que eles não façam o quê? Para que eles não comam do fruto da árvore da vida. Deus então os expulsou do jardim, colocou uma espada flamejante para que eles não comessem desse fruto. Agora Jesus vem e restaura o nosso direito de chegar novamente na árvore da vida que Adão perdeu. Estão comigo nessa noite ou não? Aleluia, exatamente. Oi. Sim, a respeito dessa história aí, Gabi. Agora que você percebeu, Gabi. Aplauda, Gabi. Ei, glória a Deus. Ele tá falando do Adão, essa música é do Adão que tá cantando. O meu orgulho me tirou do jardim, tua verdade colocou jardim em mim, que é essa restauração que ele tá falando. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aí nós voltamos lá, agora, como ele está falando aqui para a igreja de Éfeso, nós vamos lá para a igreja de Éfeso agora, entender o que acontecia lá. Amém? Dá tempo, né? 9, 10 ainda? Vamos lá para a igreja de Éfeso. Éfeso capítulo 1, verso 2 diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, do Pai e de Jesus Cristo. Bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você sabia que você era dono de tudo isso? Hã? É isso que eu falo. Por isso que eu falo, meu povo perece porque ele falta. Por isso que tudo, eu sei que é chato. Um exemplo. Se você não está bem, aí você vem, pastor, quero que você ore por mim, fala alguma coisa. Aí o pastor começa a jogar um monte de Bíblia na tua cara. É assim ou não é? Você fala, não quero ouvir Bíblia, não quero saber de Bíblia, eu quero que você me fale alguma coisa que eu quero ouvir, que eu preciso, né? As pessoas se comportam assim. Por que eu tenho que pregar a palavra para você? E você tem que conhecer a Bíblia e crer na Bíblia. Deus diz que você já é abençoado. Estão comigo ou não? Que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, aleluia, já te pertencem em Cristo Jesus. Estão comigo ou não? Os dons que estão disponíveis através do Espírito, ele já é teu. O problema é que você não pede. Ele está nos lugares celestiais, disponível, só Deus aguardando alguém para pedir. Estão comigo ou não? Eu vou mostrar isso para você. Verso 4 diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. A Bíblia diz que Deus já te elegeu nele. Quando, pastor? Quando eu aceitei? Quando ele morreu? Não. Desde a fundação do mundo. Você tem noção do que é isso? Desde a fundação do mundo ele já te conhecia. Esse é o poder de Deus. Você tem noção? Eu não conheço o meu filho que está na barriga. Eu não conheço. Você conhece o bebê que está na barriga? Só vai conhecer quando ele nascer. Deus já te conhecia antes da formação do mundo. Você tem noção disso, irmãos? Aí muitos ficam assim, né? Nós cantamos, né? Eu quero conhecer Jesus e ser achado. Ele já te elegeu nele mesmo. Tudo que ele fez e criou foi tudo para nos entregar. Não é à toa que Deus fez isso. Deus faz toda a criação. Quando chega no quinto dia, o que ele faz? Ele cria um homem, tal, e depois ele fala, ó, tudo que eu criei, pega aí para vocês. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Cuida, zela. Tudo que ele faz para você, para te abençoar. A alegria de Deus ver sua família abençoada, ver os seus filhos bem, ver os seus filhos com saúde, bem educados. É a realização do coração de Deus, porque o plano dele foi sempre a família. Por isso que o diabo quer destruir porque tocando na família, ele toca no plano de Deus. E aí o livre-arbítrio, as pessoas decidem se vai servir o diabo, ou se vão servir ao Senhor. Portanto, eu e minha casa, aleluia. Verso 5 diz assim: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da tua vontade. Fala pro irmão, fala aí, ô adotado. Nós somos adotados. Nós somos enxertados na videira através de Cristo, na herança de Abraão, através de Jesus. Estão comigo ou não? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fez o que havia resolvido e nos revelou o seu plano secreto, que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Entenda uma coisa. Por que os judeus hoje, até hoje, não aceitam Jesus? Eles não têm essa revelação, desse plano secreto que você recebeu. Você tem noção disso? Todo o Antigo Testamento, Deus sempre falou a respeito de Jesus. Tudo era Cristo, tudo a respeito dele. Só que ele se referia, eu, Senhor. E vocês me verão. E vocês reconhecerão meu nome. Ele diz. Quem é que está falando isso aqui? É o próprio Cristo, oculto do seu nome Jesus no Antigo Testamento, e relacionando com o seu povo Israel.
Tanto que ele diz: e vocês me verão, e me reconhecerão, e vocês verão aquele a quem vocês transpassaram. Quem que eles transpassaram? O próprio Jesus no Antigo Testamento se relacionando com Israel. Ocultado o seu nome, que era o próprio Jesus. Estão comigo ou não? Aleluia. E ele nos revelou o seu plano secreto de salvação. Aquilo que para muitos ainda é oculto, porque existe um véu no rosto deles, para que não enxerguem a verdade. Deus revelou todo o plano dele secreto para você de salvação. Dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma que Deus enviou a luz ao mundo, só que os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E é dessa forma que é feito o julgamento. Aquele que aceita Jesus, ele não é julgado. Mas aquele que nega o Filho de Deus, ele já está julgado. Aleluia. Estão comigo nessa noite? Diga comigo: plano secreto. E nos foi revelado. Por isso você é um bem-aventurado. Você não se sente todo orgulhoso quando alguém chega em você e fala assim: menina, principalmente as irmãs, né? Fofoqueira. Diz assim: menina, tem um negócio para te contar. Só que eu só confio em você. Você não promete que eu não conto para ninguém? É assim ou não é? Aí você se sente todo, né? Nossa, ela confia só em mim, ó. Ele confia só em mim. É assim ou não é? É isso que a Bíblia está dizendo. Que Deus te revelou o plano secreto dele. Ele nos revelou através de Cristo Jesus. Estão comigo ou não? Aleluia. Esse plano é unir no tempo certo. Diga comigo: moed. Tempo determinado. Debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Diga mais uma vez: todas as coisas são feitas de acordo com o plano de Deus. Ele que manda em tudo. Pastor, tá tudo ruim para nós. Quem manda? Deus. Ele está no controle? Tá. Pastor, Israel está em guerra. Quem manda? Deus. Ele está no controle? Tá. Pastor, o mundo está acabando. Quem manda? Deus. Ele está no controle? Tá. Pastor, nós vamos morrer. Quem está no controle? Deus. Se tiver que morrer, vamos morrer e vamos para a glória. Estão comigo ou não? Isso consiste a confiança em você conhecer a palavra do Senhor. Não importa o que você passa. Você pode vir chorar, falar qualquer dor que você sinta. A Bíblia me diz, que é isso que eu creio, que não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Nada que você passe. Estão comigo ou não? Olha com o olho de profeta para essa pessoa que está ao teu lado aí. Diz para ele: as suas dores momentâneas, que você chora, que você sente, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. É nisso que eu creio, é nisso que eu prego. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Você pode dizer: pastor, rapaz, isso aí não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te elegeu nele. De acordo com a sua vontade. Já não preparei essa palavra para você não, tá? Isso aqui já estava preparado faz tempo. Deus é bom, né? Aleluia. Eu combinei com o Espírito Santo, aleluia. Só mais um pouquinho, só mais uma xalapa. De acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o teu povo, por meio da união com Cristo Jesus. Aí nós temos toda a revelação profética, desde o fundamento escatológico. Quando Deus revela para Daniel o Império Babilônico, Médio Persa, Império Grego, Império Romano e Império do Anticristo. E depois do Império do Anticristo, a Bíblia vem nos revelar a respeito do seu reinado na terra. Aleluia. Estão comigo ou não? Ali, quem reinou na Babilônia? Quem foi o rei da Babilônia? Fala um dos reis da Babilônia. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Fala um dos reis da Média e da Pérsia. Um dos reis da Média e da Pérsia. Lembra? Que história que tem na Bíblia que fala a respeito da Média, da Pérsia? Da Pérsia, da Média e da Pérsia. Hã? Não. Não é, Carol. Hã? Lembra quando Esther estava em que império? Ciro é da Média e da Pérsia. Ciro, Dario. Amém? Um dos reis da Média e da Pérsia. Fala aí um dos reis do Império Grego. Carol falou, Carol. Alexandre o Grande. Fala um dos reis do Império Romano.
É, Herodes, amém? Fala um do império do anticristo. O anticristo, amém? Agora, irmão, segura essa que é forte. Fala um dos reis do império de Cristo. Aleluia. Jai, aleluia. Vitória, aleluia. Loslene, Reinaldo, irmã Débora, Ricardo, Aline, aleluia. Viviane, Bruna, aleluia. Gabi, Cauê, aleluia. Quem será um dos reis, irmãos? Deixa eu ver aqui quem está conosco na internet, aleluia. A Sônia, o Marcos, aleluia. Ana Paula, assumiu tudo aqui. Vocês, aleluia. Pastor Tiago, aleluia. Estão comigo ou não, irmãos? Aleluia. E nós nos contentamos com as mentiras do diabo e acreditamos nas mentiras do diabo que ele vem nos oferecer. Aleluia. Carol, aleluia. Samuel, aleluia. Portanto, eu digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a sua glória. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando vocês ouviram verdadeiramente a mensagem. Ou seja, tem como vocês ouvirem a mensagem mentirosamente. Pegou isso aqui ou não? A mesma coisa aconteceu quando vocês ouviram verdadeiramente a mensagem. Não a mentirosa, a mensagem verdadeira. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, aleluia. Quando Ele lhes deu o Espírito Santo que Ele prometeu. Você tem dono. Ele pôs uma marca em você, aleluia. A marca da promessa, que é o Espírito Santo, aleluia. Ele te selou. Você existe uma marca. Por isso que quando o diabo quer tocar em você, ele observa e fala: eita, esse aqui eu não posso porque já tem dono, aleluia. Aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? Amém ou não amém, irmãos? Mas vocês sabem que o diabo, ele sempre imita aquilo que Deus faz. Pode falar, Gabi. Romano, do Império Romano. Os judeus estavam subjugados pelo Império Romano, amém? Ele era romano, aleluia. Aí ele diz, verso 14: o Espírito Santo, que é a garantia que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza, diga comigo, certeza, de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvem a sua glória. Diga comigo, certeza. Você é salvo. Você recebeu o Espírito Santo. Aleluia. É essa certeza que eu falo para vocês que nós temos. Aleluia. Pastor, você tem dúvida? Você está indo para o inferno? Não, não tenho dúvidas. Eu estou indo, eu sei o caminho que eu ando. Eu estou buscando o meu Deus para ir para o céu. Aleluia. Aleluia. Aí no Apocalipse 13, o diabo querendo imitar a Deus, porque elegeu ele em você, que ele te elegeu nele, que ele pôs a marca dele em você, o diabo fala: não, eu também quero minha marca. E aí na grande tribulação, Apocalipse 13, 16, ele diz: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua, a marca da besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então o diabo, ele tenta imitar a Deus. Deus, ele tem uma marca para você. O diabo também, ele vai querer instituir uma marca sobre você, para dizer: ele agora é minha propriedade. Por isso que aqueles que negam a Cristo e receberem literalmente a marca da besta, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, automaticamente também o diabo vai te comprar a sua salvação. Você vai estar vendendo a sua salvação para ele, se você aceitar a marca da besta. E você está declarando: Jesus, você não é mais meu dono agora é o diabo. Eu tenho a marca dele, eu pertenço a ele, eu sou escravo dele. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Efésios 1:13 diz: a mesma coisa aconteceu com vocês quando nós falamos na segunda parte. Pode passar para a próxima aí, Cauê. Já estou terminando, tenho 3 minutos aqui que vai dar. E aí Lucas 11:9 diz: lembra qual que é a marca que você tem?
Qual que é a marca? A marca é o Espírito. E aí em Lucas 11:9 diz: eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer um que pede recebe, quem busca acha, e quem bate as portas se abrem. Qual de vocês, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Pois se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Bota o fundinho aí, Caê. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Pastor, então, como que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Para receber o Espírito Santo? A Bíblia diz que não tem preço. Lembra que os discípulos estavam fazendo alguns milagres, expulsando demônios? Aí a Bíblia diz que chega um homem e diz assim: ó, eu quero comprar isso daí. Eu quero comprar esse poder. Eu quero comprar esse Espírito. Naquele momento ele é amaldiçoado pelos apóstolos, a Bíblia diz. Porque o Espírito Santo não tem preço. Você não consegue comprar. O seu dízimo não compra o Espírito Santo. A sua oferta não compra o Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz: até vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, o Pai que está nos céus, dará o Espírito para todos aqueles que lhe pedirem, aleluia. Que pedirem de todo o coração. Diga para o irmão: só basta pedir, porque todos os poderes espirituais celestiais já estão nos disponibilizados, aleluia. Nessa noite nós entendemos o poder que temos sobre nós na tua igreja. Nessa noite eu te convido a orar comigo e você fazer as suas petições a Deus. Pede a Ele. Pede todo o teu coração aquilo que você quer do Espírito Santo. Que dom que você quer do Espírito Santo, aleluia. Pede para Ele nessa noite, feche seus olhos. Levante suas mãos para o céu, começa a pedir para Jesus, começa a pedir para Ele. Pede aquilo que você quer. Pede a porção do Espírito Santo, Pai. Nessa noite, Pai, eu te peço, Espírito Santo, distribua sobre a sua igreja os dons espirituais, a abundância do teu Espírito, o dom da profecia, o dom de línguas. Começa a falar, irmão, começa a pedir de coração, irmão. Aleluia, aleluia. Pai, nós te pedimos o dom de línguas. Você que não fala em línguas ainda, pede para Ele agora. Aleluia, Senhor, nós te pedimos o dom de interpretação de línguas, o dom da ciência, Senhor, sobre nós, o dom de maravilha, Senhor, em nome de Jesus, o dom de interpretação, o dom da ciência da palavra, Pai, em nome de Jesus, o dom de cura. Derrama sobre a tua igreja, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, os dons espirituais. Derrame em abundância sobre nós o Espírito Santo. Porque nessa noite nós pedimos, nós batemos, nós buscamos, Senhor. Porque nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando nos pedem. O Senhor que é bom, o Senhor nos dá o Espírito para todos que te pedem, Senhor. Por isso nós clamamos, nós pedimos e nós buscamos. Que todos sejam cheios do teu Espírito Santo. Que todos aqueles que estão nos lares sejam cheios do Espírito Santo. Que eles se derramem na tua presença, Senhor, em abundância do Espírito. E a mandar a sé, ramantei ande cantarabaxé. Você que fala em outras línguas, começa a falar alto aí, vai. Começa a encher esse lugar em outras línguas, vai, irmão, vai. Seja cheio, comece a expor o dom que está em você. E ramandara sé, ramantei ande cantarabaxé. E a mandara cantarabaxé, xarayande cantarabá. Proviande cantarabaxé. E a mandara sé, branqueande cantarabaxé. Você que quer falar em outras línguas, começa a dar glória sem parar, irmãos, até a sua língua enrolar. Começa a dar glória, 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 glória. E ande cantarabaxé. Rabantei ande cantarabá. Xarabante uide cantarabaxé.
Sejam cheios nessa noite, cheios. Yamandaracé. Pranquiande cantarabaxê. Proviande cantaraba. Yamandaracé. Yande cantarabaxê. Yamandaracé. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo, que já está disponível em abundância para aqueles que creem. Yamandaracé. Yamanchurabracantarabaxê. Aleluia. 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 Diga para o irmão que está ao teu lado, fala, você tem a marca da promessa. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios, cheios, cheios. Aleluia, cheios, cheios, cheios. Aleluia. Viviane, começa a orar pela Loslene ali, ora pela Loslene, ora por ela, pega nas mãos dela ali. Em nome de Jesus, aleluia. Nessa noite o Senhor te enche. Nessa noite Ele te enche, Ele renova as tuas forças. Nessa noite você é cheia do Espírito Santo. Nessa noite o teu ventre é cheia do Espírito Santo. E a mandar a sé. E aquela batalha espiritual que você enfrentou, o Senhor te diz nessa noite, seja cheia, porque hoje o diabo bate em retirada, aleluia. E a mandar a sé. E a mandar a sé. E a de cantaraba che. E a de cantaraba. Seja cheia. Cheia, cheia, cheia. Cheia, cheia, cheia. Aleluia. Cante comigo. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Aleluia. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer aceitar Jesus? Tem alguém no nosso meio na internet que nessa noite fala, pastor, eu quero aceitar Jesus, ou eu quero me reconciliar com Ele? Se manifeste aí em nome de Jesus, que nós queremos orar por você. Aleluia. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, comente aí em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda Jesus nessa noite. O avivamento já começou, irmãos. Deus me deu uma visão onde eu via Deus mostrando que estava abrindo ouvidos das pessoas para ouvirem a voz de Deus. Pessoas que vocês menos imaginam que vão aceitar Jesus vão se render, porque Deus vai despedaçar corações, porque o avivamento começa com arrependimento, a Bíblia diz, aleluia. Deus falou para mim, Tiago, o que adianta você curar se não houver arrependimento? O que adianta você fazer milagres se não houver arrependimento? O centro do avivamento é arrependimento, aleluia. E nós estamos vendo tantas almas se rendendo a Jesus, irmãos, tantas almas na internet. Que Deus abençoe em nome de Jesus, aleluia. Tem aqui a nossa irmã Gislene, acabou de colocar. Nossa irmã Gislene, que nessa noite quer voltar para Jesus, amém ou não amém? Aplauda Jesus. Aleluia, Pai. Estenda as mãos, vamos orar, Pai. Nós queremos interceder pela vida da irmã Gislene, Senhor. Que nessa noite retorna para Ti, ó Deus. Escreve o nome dela no livro da vida, para nunca mais se apagar. Nós abençoamos a Tua serva, nós oramos. Ela confessa o Senhor diante dos homens, que naquele grande dia o Senhor também a confesse diante do Pai. Eu abençoo a vida da irmã Gislene em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, aquele que creia, diga amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, aplauda a vida da irmã Gislene nessa noite. Glória a Deus, você é um ganhador de almas, aleluia. Amém? Bom, ninguém mais comentou, precisamos terminar bem. Em nome de Jesus, eu agradeço aí a oportunidade. Você não dormiu já? Quer que eu dou a benção? Você dá a benção? Amém? Então estenda as mãos assim. Sexta-feira nós temos Sexta Praise na direção dos jovens, aleluia. Dá fitinha, amém? Domingo tem Santa Ceia, amém? Domingo é Santa Ceia. Serôdia, dia 19 tem batismo nas águas, amém? Aniversário da pastora Regiane também, aleluia. Aplauda a vida da serva do Senhor. Vamos comer bolo, aleluia. Faz um bolo bem grande, hein? Aleluia, glória a Deus. Amém? Estenda as mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do de Jesus Cristo, as 12 consolações do Espírito, seja com toda a amada igreja, que todos digam, bem forte.
O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouça, diga: vem. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Nosso objetivo é eu e você no céu. E não é disso. Foca na promessa, não. Eu tenho a marca da... Aplauda Jesus bem forte. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você que esteve em casa conosco. Maranata. Fui. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Bom, gastei o resto de voz que eu tinha. Aleluia. Aleluia.